A verdade sobre os tritões pode ter sido revelada e você não percebeu. Nestes últimos capítulos de One Piece, estamos tendo várias informações do Vegapunk sobre o passado e o século perdido. E uma dessas informações é que simplesmente o mundo vai ser coberto por água. Assim, a partir dessa informação sendo criada inúmeras teorias sobre dilúvio e tals. Mas antes de nos aprofundarmos nessa teoria, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Agora voltando para o vídeo, uma informação bastante interessante é o que rolou no capítulo 1114, onde no meio da fala do Vegapunk sobre a Mother Flame, alguns Therium Beats mais novos se surpreenderam. E essa reação de desconhecimento dos Therium Beats causou bastante intriga na comunidade de One Piece, pois inúmeras teorias achavam que os Therium Beats sabiam de toda a verdade, e que eles estavam em Mary Joyce por um motivo específico. Porém, essa única reação parece que apagou todas as hipóteses dessa teoria, e que não fazia mais tanto sentido que os Therium Beats sabiam de toda a verdade. Mas se pensarmos bastante bem, há um ponto que pode manter essa teoria ainda de pé, e ela se relaciona com os tritões e a escravidão. Bem, se você tem uma memória boa relacionada ao One Piece, você sabe que antes do time skip já tínhamos estabelecido a escravidão dos tritões, e que no arco de Sabaody foi nos demonstrado para nós mais nitidamente, com a Kame e o Hachan sendo escravizados. Ou quase, pois graças ao Rayleigh e ao Luffy eles conseguiram escapar. Porém, o que ficou nítido foi o tratamento dos Therium Beats com os tritões e as sereias, tratando esses seres como uma subespécie que só valiam de escravos para ele, assim não dando importância nenhuma ao sofrimento e ao sentimento que essa espécie está passando. Dessa forma, se assemelhando bastante ao nosso mundo real, pois entre o século XV ao século XIX a escravidão dos povos africanos era legalizada, e os nobres de países europeus utilizavam os escravizados da forma que queriam, também não se importando com todo o sofrimento e a dor que aquele povo passava no dia a dia. E essa relação com a nossa realidade nos faz levar ao arco dos tritões. E sim, eu sei que é um dos arcos mais esperados de One Piece e um dos que mais decepcionou. Mas agora nós temos que pensar além do arco, e não somente a história que foi retratada. Bem, a premissa é que simplesmente os tritões são isolados no seu local, e a bolha que tem para entrar na Ilha dos Tritões justifica totalmente isso. Então, agora pense um pouco comigo. Quantos tritões você já viu vagando por aí no mundo de One Piece sem ser perseguido? E quantos deles não foram tratados como vilões? E fazendo essa análise breve, percebemos que o resultado é zero. E é exatamente por isso que os tritões vivem dentro de uma bolha. Porque é totalmente perigoso um tritão se deparar com o mundo real sem ser perseguido. E voltando novamente para a nossa realidade, o termo ficar na bolha nos remete a ficarmos no nosso comodismo, e sair dela seria a questão de encontrarmos o novo. Assim, abrindo novas portas e novas oportunidades aparecerão, e talvez seja isso que vai acontecer com os tritões. Veja bem, no final do arco da Ilha dos Tritões, o Luffy estava tentando impedir a Arca Noa, pois a arca era tão gigante que poderia destruir a Ilha dos Tritões, e graças aos Reis do Mar ele conseguiu impedi-la. Mas não seria a Arca Noa responsável por transportar todos os tritões para fora do mar, dessa forma tirando todos os tritões fora da bolha? Bem, a teoria que eu pensei, que é igualmente ao reino de Lulusia, Egghead sofrerá o ataque da Mother Flame. E como todos sabemos, após o ataque de Lulusia, 1 metro do mar se expandiu, assim tornando inúmeras ilhas inabitadas. E como Magellan falou com Dolphy, basta apenas 5 metros para afundar todas as ilhas. Assim, com o segundo ataque da Mother Flame e Egghead, mais ilhas desaparecerão. E para resgatarmos a maioria desses habitantes, precisaríamos de um barco extremamente grande. E seria dessa forma que a Arca Noa encontraria a sua utilidade, fazendo com que tritões salvassem inúmeros civis. E esses humanos, vendo as atitudes dos tritões em salvá-los, simplesmente abririam um leque de admiração e talvez esquecesse esse tal preconceito. E desta forma, o possível dilúvio causado por 5 utilizações da Mother Flame poderia ser cauterado graças à Arca Noa. Mas é aí que os Therium Beats entram na história, pois por saberem de todo o século perdido e a verdade do mundo, eles tentam ao máximo escravizar as sereias e os tritões para que eles possam fugir desse dilúvio, ou talvez encontrar uma maneira para que eles fiquem seguros. Pois para quem não sabe, Mary Joyce é o lugar mais alto de One Piece. E o lugar não foi escolhido à toa, mas mesmo sabendo que escolhendo o lugar mais alto ainda você poderia ter risco, o plano B dos Therium Beats foi simplesmente escravizar todos os tritões e impor um preconceito de todas as raças contra esses mesmos. Pois a ideia deles é que todo mundo menosprezasse os tritões e a possível escravidão deles não seria problema para ninguém.
E para não ficar nítido para toda a sociedade, eles simplesmente deixaram essa história no passado, assim apagado que nem um século perdido e fazendo com que os novos Teriumbitos não soubessem de nada. Mas e aí, curtiu a teoria? Se você ficou até aqui, deixa seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal para mais conteúdos. E fui!